Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Mãe Podcast. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Nari Lima, eu sou mãe de gêmeas, empreendedora e idealizadora desse projeto. Um lugar para poder falar um pouquinho do meu assunto preferido, a maternidade, mas uma maternidade real. Esse episódio foi projetado para poder fazer um especial de Dia das Mães. Hoje vamos falar um pouquinho dos encontros que temos quando nos tornamos mães, que tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Eu não poderia fazer esse episódio com uma outra pessoa que não fosse ela. Nossa convidada de hoje é nutricionista, batalhadora, empreendedora, mãe e minha sócia no meu projeto Afeto Criativo, Deise Lopes. Muito bem-vinda! Deise, te agradecer a sua presença aqui, é muito especial ter esse momento. A gente se conheceu também num podcast e eu acho que não faria sentido esse episódio de Dia das Mães ser de uma maneira diferente. Nali, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Conversa de Mães, podcast delicioso também. E realmente, gente, a primeira vez que eu te encontrei foi no podcast e assim, esses encontros que a vida proporciona. Então, muito obrigada pelo convite e eu tô ansiosa aí para ver o nosso episódio de hoje. E um pouco desse episódio vai falar sobre conexões que vêm da maternidade. Sim. E eu acho que é inevitável a gente pensar como a maternidade muda as nossas relações, né? Como mães acabam se conectando com outras mães, pensando na jornada, pensando na rotina, Sim. né? Eu tenho várias amigas que ainda não são mães, não tiveram essa oportunidade de ser mãe. Então, meu grupinho é bem diversificado. Então, assim, eu tenho as meninas que ainda não são mães e eu fiz outras amizades. Porque quando a gente, não sei se você sentiu isso, quando a gente se torna mãe ali naquele primeiro mês, segundo mês, parece que o mundo acabou. Que a gente vai ficar só naquele mundinho ali. Por mais que seja o maior amor da vida da gente sente que se perdeu um pouco. E é difícil fazer esse resgate, né? E com outras mães que já vivenciaram ali o puerpério, que já vivenciaram essa parte, a gente entende que vai passar. Igual hoje eu falo com algumas amigas que são mães recentes, e aí eu falo, não, calma, vai passar, eu consigo ter essa sensibilidade também, assim como as outras mães tiveram comigo em algum momento. E eu acho que o que a gente não vê nesse primeiro momento é que a gente tá vivendo mesmo um luto, né? Porque sim. morre aquela pessoa que estava ali antes da maternidade, porque a nossa prioridade, até biologicamente falando, muda, né? Muda, total. E eu senti muito isso, assim, essa solidão. Por mais rodeada de pessoas que eu estivesse, eu me sentia só. E eu acho que o acalento de uma rede de apoio materna faz toda a diferença. Traz esse cuidado, assim, de alguém que vai te falar assim, vai passar, calma. Eu sei que agora a impressão é que não vai. E aquela frase assim, nasce uma criança, nasce uma mãe. E é esse luto que você falou, porque realmente, gente, aquela mulher, pra quem não é mãe, aquela mulher que tinha algumas prioridades, às vezes de viajar, de trocar o celular, de comprar uma calça nova, bonita, muda, a prioridade muda, né, Nalinha? A gente vai ter outras prioridades. A prioridade é a saúde física integral do filho, prioridade com escola, fralda, assim, em cada parte ali, de cada idade, é um tipo de prioridade. E eu senti muito isso, sabe? A minha rede de apoio foi maravilhosa, né? Conto aí com a minha mãe e com a minha avó e com as minhas amigas. Então, a rede de apoio, ela faz a diferença. Então, a gente tem que pensar nessa rede de apoio. E quanto mais ampla ela for, eu acho que faz mais sentido ainda. E eu acho que, assim, a gente não é preparado para isso, né? A gente não é preparado para esse momento de solidão, porque... Bom, eu senti muito que se enaltece a maternidade, né? Sim. E ela é um momento lindo, tá, gente? Eu não tô aqui pra dizer que a maternidade não é linda, mas a gente passa por vários processos transformadores que ainda não são colocados em pauta, sim, né? E igual você falou da rede de apoio, né? Muitas mães não têm essa rede. Nem que seja uma rede terapêutica, alguém que vai poder ali apoiar você na sua dor. Eu falo que depois, hoje eu consigo ter esse tempo de acompanhamento, mas por muito tempo eu não tive, e percebendo a maternidade eu vi que foi uma falha, né? A gente tem que cuidar da mãe primeiro, e muitas das vezes se preocupa em cuidar do bebê, que tem a mãe para ser, né, aquela cuidadora principal, né?
O bebê vai estar sempre muito bem cuidado, porque a mãe, ela tá ali, então ela vai cuidar, vai se dedicar, ela passou um processo de 9 meses. Mas quem vai cuidar da mãe? Quem vai cuidar da mãe? Quem vai cuidar da mãe. E a mãe, ela não lembra de cuidar de si. Eu lembro que no meu pós-parto ali, imediato, no segundo dia, minha mãe olhou pra mim, você vai tomar água? Eu falei, vai lavar o cabelo, né? Eu tô assim, nossa. Aí eu parei pra pensar, eu adoro lavar meu cabelo quase que todos os dias. Quantos dias tinha que eu não lavava o cabelo? Eu acho que foram 3 dias. Não tava nem lembrando, que era uma coisa que eu fazia totalmente rotineiramente. E ali naquela primeira semaninha, que a gente fica completamente desnorteada, não tava nem sequer lembrando, e era uma coisa que eu gostava. Então é bem, bem complicado mesmo a maternidade. E sim, a gente vê essa questão da maternidade, só colocar o que é bonito e tudo, mas tem a parte que a mulher morre para nascer uma nova mulher. Muito mais forte, muito mais guerreira, muito mais intensa, muito mais sábia, eu digamos assim, porque você começa a ter um feeling muito melhor do que uma pessoa que ainda não é mãe. E assim, gente, é só depois da maternidade mesmo, viu? Não adianta, não está nos livros. Não tem manual. Não tem manual. Eu ouvia muito essa questão de, você vai mudar, você vai transformar. Durante a gestação a gente já passa ali por um processo transformador, né? Sim. Por conta até do físico, enfim. Mas quando você vê o rosto da criança ali naquele primeiro momento, eu lembro que quando as meninas foram pro quarto, eu olhei aqueles 2 bebezinhos pequenininhos ali naqueles bercinhos, eu pensei, meu Deus. E agora? E agora? É exatamente isso que eu também pensei. Na hora que eu recebi a alta, eu falei, e agora? Como que eu vou fazer pra cuidar pra desse cuidar? bebê? Eu lembro que as meninas nasceram bem miudinhas assim, e eu pensava, meu Deus, elas são muito pequenas. Como é que eu vou fazer em casa com esses 2 bebês? A gente pensa sozinha. Porque nesse primeiro momento eu acho que é uma solidão até nossa, assim. Eu não sei como é que foi com você, mas assim, por mais gente que eu tivesse em casa às vezes pra me apoiar, eu não confiava em ninguém. Exatamente, eu também não confiava em ninguém. Eu não conseguia dormir, minha mãe ia e falava assim, não, pode ir lá e deitar. Não vai. E eu pensava assim, e se elas chorarem, se elas engasgarem? E se a mãe não souber cuidar? Porque a sua mãe teve 2, 3 filhos. E eu pensava, minha mãe, eu falei assim, são 2. Minha mãe nunca teve 2 crianças tão pequenas ao mesmo tempo. E a minha mãe ainda tinha um fator que ela não gostava de pegar neném muito pequeno, né? Quando a gente se viu nessa situação, ela obviamente pegou as meninas e tal. Mas eu pensava assim, gente, ela nem gosta de pegar neném pequeno. Como é que ela vai fazer pra cuidar das meninas, trocar uma fralda, enfim? A gente não confia nem no meu caso, que tive o Gabriel ali. Eu não confiava 100%. A gente não confia em ninguém. E às vezes isso acaba até gerando um certo conflito, né? Às vezes com o marido que tá ali, ou até com a própria mãe mesmo, com a pessoa de confiança, mas eu também não tinha confiança com absolutamente ninguém. Eu acho que eu demorei uns 6 a 8 meses pra te falar assim. Não, hoje eu saí segura de que as meninas, por mais que elas estivessem com os cuidadores da minha maior confiança, pessoas como a minha irmã e minha cunhada, que hoje são meus apoios principais em casa, que são pessoas que eu sempre soube que cuidavam delas bem. Quantas vezes minha cunhada se ofereceu e falou, vou passar a madrugada aí, pode deitar. Eu ia deitar. Aí as meninas choravam, eu levantava correndo. Ela, cunhada, pode deitar, eu tô aqui. Eu pensava, tá, aí eu deitava. Mas aquele medo, sabe, de perder. De perder. Eu acho que eu tinha muito esse medo de perder e de não dar conta de fazer tudo. Eu acho que uma das chaves que eu virei depois foi até a própria médica pediatra que me falou assim, se você não descansar, se você não dormir, não vai ter você hora nenhuma. Então assim, esse medo, fica com medo de perder aquilo e quer dar conta de absolutamente tudo, e não é bem assim. A minha chave dessa foi meu marido. Seu marido? Eu amamentei 2 meses com exclusividade e eu não dormia de madrugada, né? Porque ele ficava revezando pra levar as meninas e um dia ele sugeriu a fórmula e eu fiquei muito brava. Porque como muita gente duvidou da minha amamentação, da minha capacidade mesmo de amamentar as meninas, a gente ouviu muitos comentários intrusivos de você tá fazendo as meninas passarem fome, enfim, coisas desse sentido. Quando ele falou da fórmula, eu fiquei muito brava. Imagino. Muito brava. E aí ele falou assim, vida, eu não estou falando sobre a sua condição de amamentar, eu tenho certeza absoluta que você consegue amamentar as nossas filhas. A questão é,
que hora que você vai descansar pra estar bem pra ela. É você, né? Não era nem assim. Não era sobre a condição ou não de amamentar. Ele falou, você tira o leite, eu faço com o seu. Só que tipo assim, eu não tô, eu te falei da forma pra você poder ter esse tempo de descanso. Mas se você quiser, você faz a ordem antes de dormir. Sim. Mas se você não estiver bem por você, quem é que vai estar por nós? Porque ele, no dia ele até falou comigo assim, eu não tenho condição de ser pai sozinho. A gente pensa assim, meu Deus, tipo assim, e agora? E agora? Então, assim, mas se você não se cuidar, você não vai dar conta. E não dá mesmo, viu? Porque a gente fica completamente ligada, a gente não consegue dormir, é estado de alerta o tempo inteiro, eu sentia muito isso, eu ficava muito em estado de alerta, então às vezes a porta mexia, um vento batia, gente, né, meu filho, é uma Apolo e tal, tá chorando, deixa eu ver, deixa eu correr, o que é? E a gente fica muito nesse estado de alerta. Mas eu tenho porque eu sou mãe de um único filho, você também é mãe, uma única vez, né? Uma única gestação. Mas dizem que cada maternidade é única. Então eu fico pensando assim, será que quando eu tiver o segundo, né? Ou se você tiver o segundo, o terceiro no seu caso, né? Como que vai ser essa questão? Será que a gente fica mais relaxada? Ou será que a gente vai ter outras neuroses ali? Que acontece outra coisa, né? Pra mim foi muito desesperador esses primeiros meses. E agora que as meninas estão com 2 anos, que elas já falam, já entraram na fase, né? Já tem uma certa independência. Isso, assim. já entraram aí na fase, né, do Terry Chu e que tá nessa fase da pirraça e tudo. Eu falo que ainda assim, a fase mais desafiadora pra mim foram esses primeiros meses. Porque assim, hoje elas fazem as pirraças, elas têm aqueles momentos de descarga, mas elas se comunicam. Sim. Nesses primeiros meses, você trabalha no escuro, né? Totalmente, porque a criança chora e você não sabe o que é. Ai, cólica. Ai, dor no ouvido. E às vezes é só o pé que tá coçando. Eu ia falar isso agora, eu vi um meme que eu falei, gente, incrível! Que o neném, nossa, meu pé tá coçando. E eu falei assim, gente, é isso? Eu falava com meu marido assim, porque a gente estuda sobre maternidade, a gente vê sobre maternidade, mas a gente nunca tá pronto, né? E aí, às vezes, quando meu marido falava assim, ai, elas estão chorando, elas tinham uma demanda e tal, falava, gente, você bebeu horrível. Porque você a comunicação é o choro. A comunicação não é efetiva, sabe? Mas, gente, ser bebê é uma droga. Eu sou muito da área de curso, né? Então eu gosto muito de estudar e tudo. Eu li muito, fiz meu plano de parto, tudo que você imaginar. E eu fiz um curso no Instituto Crescer, se eu não me engano. Depois eu peço as meninas para colocarem aí para vocês. Acho que não, Instituto Nascer. E eu fiz um curso imersivo de 2 dias pra cuidar, e eu super indico. E na época eu falei assim com meu pai, pai, né, tô pra ganhar o bebê, eu quero fazer um curso assim e tal, será que você não me ajuda? Não presenteia e tal, né, são muitos investimentos. Aí ele, não, pede sua mãe pra te ensinar. Eu falei assim, não, mas não é a mesma coisa, eu quero ali no científico, né. E eu fiz o curso, gente. Era assim, bebezinho de bonecas de plástico, aí tinha banheirinha, aí tinha a regra, como é que... Hoje eu nem lembro mais, né? Tipo assim, banho, não, era mamadeira, não, banho, mamadeira e troca fralda. Eram umas regrinhas assim. Sei que quando meu filho nasceu, eu não lembrava de nada do curso, não lembrava assim, aquele tanto de planilha, papel, então assim, gente... E agora? Tipo assim, não dá nem tempo de procurar, a gente vai muito no instinto. O instinto. Eu falo que a gente vira mãe. A gente se torna mesmo, assim, a gente se transforma ali. Hoje, muitas das coisas que eu faço com as meninas já é no instinto. Hoje eu já sei se é uma gripe, se é uma birra, se é né, se é um mal-estar. Antes que já acontecer, você já fala assim, ih, vai gripar, vai gripar. Gargantinha vai inflamar. Já sabem. Agora, minha cunhada que fica com elas prioritariamente, tipo assim, se ela sair de manhã, dependendo do jeito, eu já sei. Falo, ô, Tiana, quando chegar, se tiver assim, você dá tantas gotas de dipirona. Aí, normalmente, ela fala assim, aí eu dei, viu? Porque elas chegaram assim. A gente já sabe. E aquele negócio, né, que as nossas mães faziam com a gente, tipo assim, não vai porque vai chover. Parece que é uma magia, não sei, um dom de Deus, alguma coisa que a gente já prevê antes mesmo de acontecer. E é por isso que eu disse a frase que originou esse projeto da Afeto, que a maternidade é o CNPJ mais caro do mercado. Porque não tem uma outra profissão no mercado que te demande tanto conhecimento intrínseco, tanto conhecimento que é único. E a demanda, a carga horária, digamos assim, é 24 horas, ininterruptamente, até o fim.
até o fim, literalmente, porque Literalmente. tava falando isso com meu marido, falei assim, Gabriel, que engraçado, né? Porque a gente fala assim, não, beleza, depois que virar 18 adulto, anos, tipo assim, né? sai ali. E não Não é. Eu tô aí, até hoje, dependendo do auxílio da minha mãe, eu brinco que agora eu voltei pra uma fase que eu parei de ter quando eu era bem jovem, assim. Antes, quando eu queria sair, eu tinha que pedir autorização à minha mãe. Exato, eu estou totalmente nesse limbo aí. E aí agora eu voltei pra essa fase. Se eu e meu marido a gente tem um evento, ou eu tenho que pedir autorização à minha irmã mais nova, ou eu tenho que pedir autorização à minha mãe. Exatamente, porque não vai. Às vezes é evento que não dá pra levar e você também precisa de ter um momento a sós, né? Com seu marido. Precisa de ter um momento a sós com o seu marido, com mas suas você amigas. precisa de ter um momento a sós com você. Você precisa de ter um momento a sós com seus amigos, porque isso melhora a nossa qualidade com a criança. Melhora como mãe, né? Você fica mais tranquila, flexível. Porque quando você fica ali 24 horas o tempo todo, gente, você vai ficando num nível de estresse. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Que às vezes qualquer coisinha você já tá descarregando ali na criança. E é necessário descarregar lá fora, ter seu momento, ter suas coisas. E aí é nesse momento que a gente volta e resgata, ou parcialmente tenta resgatar aquela mulher do início que a gente falou aqui. Que muda, mas que tem resquícios ali daquela pessoa que viveu, né? Exatamente. Antes da maternidade. E aí, falando assim, né, sobre a frase, sobre esse novo momento, sobre a importância da maternidade, eu queria, porque assim, na verdade, eu falei essa frase no podcast, porque é uma frase que eu uso no meu dia a dia. Nunca tinha pensado num projeto comercial com isso, assim. A maternidade transformou a minha jornada. Tanto a minha jornada de trabalho quanto a minha jornada de tempo. Um pouco foi sobre isso que eu falei aquele dia, né? E aí eu falei a frase, e logo quando finalizou o podcast, a Daisy falou assim, gente, essa frase... Eu fiquei com o olhinho brilhando na hora que a Naline falou. Eu falei assim, gente, não é possível que não tenha uma caneca, uma blusa, alguma coisa assim. E aí eu comentei com a Naline, falei assim, você já comercializou essa frase e tudo? Naline falou, não, eu só falo e, né, falo muito ali com as minhas amigas e tudo mais. Foi quando eu falei, não, a gente precisa fazer essa comercialização dessa frase, porque é uma frase maravilhosa, gente. É o CNPJ mais caro que existe. É inestimável o valor que tem. Não tem valor. E as pessoas não conseguem ter essa visão, esse tipo de visão, e não é valorizado. Eu acho que esse é o ponto principal, assim. Quando você me falou da afeto, na verdade, antes de se tornar afeto, né? Quando você me falou, vamos comercializar esse produto, vamos comercializar essa frase, vamos levá-la para o mercado, eu pensei muito sobre essa questão de valor. A maternidade ainda é muito pouco valorizada. É um trabalho, como você mesmo disse, de 24 horas de dedicação. Mesmo quando a gente está externamente trabalhando, nós continuamos trabalhando em casa. Sim. Inclusive, eu vi um episódio de um outro podcast que fala sobre maternidade, que tinha um pai e uma mãe que são da mídia. E aí, o pai falando que enquanto a mãe estava numa reunião comercial, ou seja, ela estava lá trabalhando da marca deles e cuidando da marca deles, ele ligou insistentemente para a mãe, porque a menina queria ver um desenho de um neném, e ele não sabia qual era o neném, e tinha certeza absoluta que a mãe sabia. Então, às vezes, nesse princípio, quando a criança começa a falar, só a gente sabe o que ela tá falando, né? Com aquela língua chinesa, aquela língua russa, árabe, diferenciada da criança. Essa é a jornada menos valorizada no mercado. Total. Eu já vi um relato de caso também, que a mãe veio a falecer, e aí depois o marido ali, né, ele teve que contratar 5 pessoas para dar conta da demanda que a mãe fazia totalmente sozinha, né? Que é cuidar da casa, lavar, passar, levar as crianças no inglês, levar na natação, fazer a tarefa de casa, fazer tudo, absolutamente tudo. E aí ele viu o peso que é o maternar, né? Que é a maternidade. A gente que é mãe, a gente dá conta de tudo, fica exausta. Mas assim, quando é para contabilizar, colocar na ponta do lápis todas as profissões que tem em uma, né, que é a maternidade, são inúmeras, são várias. E eu falo que a gente não tem tempo de estar, a gente está exausta sem ter tempo de estar exausta, né? Porque muitos dias você está doente, você está sem condição. Se você perguntasse, nossa, você tem condição de lidar ali com aquela situação
você não tem, mas eu sempre pergunto assim, e qual é a opção que essa mãe tem? A menos que essa mãe, às vezes, tenha ali uma rede de apoio paga, que é 1% da realidade das mães, né? Que eu acho válida também. Muito válida. Porque, assim, eu vejo, às vezes, principalmente artistas e tudo, eu vejo muitas mulheres, infelizmente eu vejo muitas mulheres criticam muitas mulheres, criticando que fulano de tal tava com uma babá em tal restaurante. Gente, se eu tivesse condições, se Deus quiser, terei babá. Entendeu? Terei não só babá, mas enfermeira, babá, tudo pra me auxiliar. Mas sabe? eu conversei com uma pessoa que estava gestante, teria condição de ter essa rede, e o meu primeiro conselho foi, tenha. Não se cobre tanto. Porque assim, ninguém está dizendo sobre terceirizar a educação do seu filho. Não é isso, gente. Mas a mãe precisa de apoio durante a sua jornada. Mães precisam sair para trabalhar, mães precisam existir, mães precisam tomar um banho, lavar o cabelo, comer. E muitas das vezes, quando você está em casa com dedicação exclusiva ao seu filho, você não vai ter esse momento mínimo de qualidade. Exatamente. E eu voltei hoje eu estou 100% nos empreendimentos, né? Tanto da Afeto quanto da Lima, mas por um período eu voltei para o trabalho CLT. Eu também voltei. E é uma jornada totalmente exaustiva. Então, porque você sai antes de ter uma condição de ter uma interação saudável com o seu filho, e você chega quando seu filho já está na sua descarga máxima. E aí você se cobra infinitamente de não ter tido um tempo de qualidade com ele, porque você não consegue fazer uma boa projeção do tempo, né? Eu voltei a trabalhar, eu fui convidada, né, convocada ali, foi bem na pandemia, fui linha de frente, meu filho estava com 1 ano. Então você imagina, né, o meu primeiro ano de vida foi totalmente eu e meu filho ali, na época eu ainda estava com o pai dele, então era apenas nós 3 ali dentro do apartamento, tomando todos os cuidados, as medidas, e aí eu voltei a trabalhar linha de frente. E era muito isso, porque eu saía, ele estava dormindo, voltava, ele estava dormindo. E eu ficava assim, gente, isso não tá certo, na minha cabeça assim, não tá certo, não bate. Eu vejo hoje que muitas mães, elas empreendem pela liberdade de horário, de disponibilidade. E outra coisa também que eu via enquanto eu estava trabalhando, era assim, que se a minha babá faltasse, eu tinha que faltar no meu serviço, porque não tinha com quem deixar, né? Era uma coisa bem delicada, e aí acaba que às vezes você prejudica o seu trabalho externo, porque depende de uma terceira pessoa, então assim, é muito delicado. Por muitos dias eu chorei no trajeto para o trabalho, de ida e de volta, até o dia que a gente entendeu que o melhor caminho, é porque, igual você falou, né, uma falsa ali, né, mas a gente tem mais flexibilidade de gerenciar o nosso tempo. Então, às vezes num dia da semana você consegue organizar a sua agenda para ter mais horas de qualidade com seu filho, ou então consegue melhorar o fluxo, né, para estar ali na rotina noturna. Então eu falo hoje, como empreendedora, eu conto nos dias que eu não participo da rotina noturna das minhas filhas com qualidade. Então que eu tô ali mais cedo e a gente consegue, e eu priorizo essa jornada. Eu também, pra mim assim, sempre foi prioridade. Às vezes, a gente, pitaco, gente, na maternidade é o que mais tem, o tal do pitaco. E às vezes você, coloca ele numa escola integral pra você ter mais tempo. Gente, não quero, não é a minha prioridade. Quando ele tiver 12, 13 anos, que aí sim é necessário uma escola integral, que vai ter várias matérias, várias atividades, né, que é o comum ali. Mas agora, na idade que ele está, gente, eu não coloco. Sei que tem mães que colocam por necessidade do trabalho. Mas se você tem a oportunidade de estar, né, com seu filho, de estar ali, de ter essa flexibilização, que eu acho que é importante. E eu acho que a gente sabe, igual você falou, pitaco todo mundo dá, tá, gente? Ninguém pede, mas todo mundo dá. Mas é a gente saber priorizar aquilo que é o maior bem. Exatamente. Hoje me perguntaram assim, qual que é o seu momento de maior foco? Hoje o meu momento de maior foco é o momento que eu tô com as minhas filhas. Eu tiro aquele momento assim,
eu deito no chão, eu rolo, eu faço leãozinho, eu brinco. Isso é super importante, né? A gente ter a qualidade com os filhos da gente. Isso é... Então, por isso eu reforço que se você tem oportunidade de ter rede de apoio, tenha, para que esses momentos de qualidade sejam efetivamente válidos, sabe? Às vezes mais do que... Eu falo que o tempo de qualidade às vezes é melhor do que o tempo de quantidade. Exatamente. Né? Tem que ter esse tempo muito bem definido e tem que priorizar. De filho, porque assim, o tempo ele vai passar. Então, assim, eu vi um texto que falava assim, são só 6 natais que ele vai acreditar em Papai Noel. São apenas, aí ele faz as contas, não sei quantos finais de semana que ele vai querer estar ali na pracinha com você. E é exatamente isso, porque vai crescer e aí vai vir outro tipo de demanda, que eu ainda não cheguei nessa fase. Na fase que vai ter vergonha da mãe, que não vai beijar, que não vai abraçar, que é aquela fase mais da adolescência. E aí a gente vai sentir saudade. Tem um livro, não sei se eu vou lembrar o nome do livro agora, 50 Dias de Neblina. Esqueci o nome da autora, me perdoe. Depois vamos colocar nos créditos. E que ela fala assim, esse livro é maravilhoso. Vai ter um dia que vai ser o último dia que ele vai brincar, que a sua perna é a pista de corrida do carrinho dele. Vai ser o último dia, vai ter um último dia que você vai amamentar. Vai ter um último dia que ele vai te pedir colo e você vai se lembrar com saudade disso. Eu até fico emocionada porque assim, realmente vai passar e a gente não tem a noção, a dimensão disso, porque quando a gente tá no turbilhão ali, a gente fala, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas vai chegar exatamente esse momento que vai ser a última vez. Mas a gente vira um vale de lágrimas, né? A gente planejava. E essa semana, pela primeira vez, uma das minhas filhas brincou de maneira lúdica. Ela fingiu que estava fazendo alguma coisa sem estar com o objeto. E eu olhei pra ela e falei, meu Deus, o tempo tá passando. Como que ela tá conseguindo imaginar, né? Porque agora, ontem, elas mal falavam. Exato. Agora elas argumentam. Questionam. Formam frases completas. Tudo. E a gente se impacta com isso, né? Meu menininho já tá na fase de ir pra festa de aniversário. Chega meia-noite em casa, 1h, 5 anos de idade. E vai pra festa Mickey em todas e só vai embora depois que acaba, assim, que apaga a luz. E como ele nasceu na pandemia, não tinha tanto essa movimentação. Foram o quê? 2 anos. Quase 2 anos e meio, bem recluso ali. E eu fico assim, gente... Como que pode uma interação social com uma coisa tão pequena, né? Exato. Eu fico assim, chocada também. O tempo tá passando, já tá quase na alfabetização. Então, você já tem para casa, já comecei a ter outras demandas, né? Já não tem mais fralda, já não tem mais fórmula, mas tem agora para casa. Tem trabalhinhos, já tem excursão. Já tem a exigência social de fazer parte daqueles eventos que também muda a nossa agenda, né? Muda a nossa agenda. Tá com mais eventos do que eu. Então, assim, tem que organizar a agenda dele, né, para dar certo com a minha, porque tem que levar, tem que buscar, tem que se dedicar. Então o tempo passa muito rápido, a gente não vê, a gente não presta atenção. E foi pensando em todas essas dinâmicas da maternidade, em todo esse encontro que aconteceu por conta da maternidade. Afinal de contas, o podcast onde eu estava foi para falar sobre a minha maternidade, que foi o Mãe Também Pode. Mãe Também Pode. Mãe Também Pode, isso. E com a Grazi. No dia a Deise estava como co-host, então vou deixar aqui também o podcast das meninas. Maravilhoso. E dentro da maternidade, falando sobre maternidade, de uma frase que fala da importância da maternidade, que surgiu esse projeto, né? A Afeto veio da ideia de trazer valor para essas mães, né? Valor. A ideia era valorizar a maternidade, trazer um outro olhar, um outro foco, uma outra luz, porque a gente que vivencia isso, nós que somos mães e empreendedoras, porque para ser empreendedora tem que ter um pouquinho de veia, né? Porque é difícil empreender, não é, realmente, gente, não é fácil, não é toda mulher que às vezes consegue. Então foi pensando nisso que a gente falou assim, vamos comercializar, nós duas já temos essa questão de ser empreendedora, de pensar, de ter essa visão um pouquinho mais ampla ali. Falei, vamos comercializar e criar. Aí foi quando surgiu o nome, né? Afeto Criativo, para juntar essa questão da maternidade, do afeto e tudo. E hoje eu sou muito feliz de ser parte integrante da Afeto.
Temos aí vários outros projetos, né, que em breve vão ser divulgados. E essa foi a primeira frase de lançamento. E foi daí que surgiu o nosso primeiro produto. Vou abrir, gente. Que é um presente para as mães. A Afeto Criativo fez aí maternidade é o CNPJ mais caro do mercado. E essa gravação especial de Dia das Mães, do Conversa de Mãe, se deu porque o nosso lançamento aconteceu agora no dia 29 de abril, tá? Com o lançamento oficial e vendas liberadas para o Dia das Mães da nossa caneca mais linda e com spoiler da nova frase que valoriza a maternidade. E como a Daisy falou, essa é só a porta de um projeto lindo que vai surgir para que as mães possam vivenciar sua maternidade de uma maneira muito valorosa. Hoje a Afeto Criativo lança o seu primeiro produto, que é a porta de um projeto muito grande para nós mães e para outras mães. Antes de entrar na live, nós estávamos aqui conversando e assim, é um projeto muito, muito denso, muito grande, que tem um significado não apenas de ser, as meninas estão ali vendendo. Não é isso. Não é só apenas a canequinha. É a questão da valorização da maternidade. É a questão que você que está aí do outro lado nos vendo, que às vezes, né, não se sente tão confortável com a maternidade, não tem esse olhar ainda, para que você tenha esse aconchego, tenha esse abraço, sinta-se abraçada e que você não está sozinha nesse momento. Exato, eu acho que é isso. É uma rede. É uma rede. É a nossa rede. Inclusive, no Instagram da Afeto Criativo, que eu vou deixar aqui, a produção vai colocar pra gente, nós criamos um grupo de WhatsApp que tá no link da nossa bio, que é justamente uma rede para conexão materna, onde a gente compartilha experiências e compartilha momentos. Então, assim, lá a gente já teve depoimentos lindos de outras mães que às vezes estão se sentindo só, né? E que não tem com quem dividir essa maternidade. Então, se você também tá aí vivendo esse momento, seja no princípio, no meio, ou no projeto, né, já da vida adulta do seu filho, e não tem com quem compartilhar esses momentos, o nosso projeto vai muito além de um produto. Exatamente. Nós criamos esse grupo do WhatsApp justamente para a gente ter essa conexão, conhecer as outras mulheres, entender um pouquinho, porque assim, quando junta uma mãe para falar com a outra mãe, é assim, vira comadres, porque é muito semelhante e tem coisas que são muito diferentes também, porque às vezes o que aconteceu comigo não aconteceu com você, mas a gente vai compartilhando e principalmente, gente, compartilhar a culpa, que a gente sente culpado o tempo todo, mas eu escutando a Anali falando, eu falo, não, você não tem que se culpar. Mas o inverso, às vezes eu me culpo muito por uma coisa que, né, às vezes é muito grande na minha cabeça, mas a Anali vem com o olhar e fala, não, também passei por isso é normal. Então esse grupo, né, todas, né, as mamães estão ali, a gente compartilha, eu mesmo já dei vários depoimentos ali dentro, conto da minha rotina, conto da minha história, na linha a mesma coisa, que tem as gêmeas, tá, a coisa mais linda, gente. Então é muito bom essa troca, é muito rica. E a gente acaba, eu falo que, você falou uma coisa que pra mim, assim, é muito, muito tocante, assim, é compartilhar a culpa, né? Ontem mesmo eu falei nos meus stories que sempre que eu nunca gostei de cozinhar. Assim, nunca foi um processo afetivo pra mim, eu achava aquilo simplesmente uma rotina muito chata, e sempre associei muito aquela questão da obrigação feminina, de ter que estar vinculada à cozinha, enfim. Então, pra mim, sempre foi um processo muito pouco afetivo e do qual eu tratava, né? Então, assim, comia muita coisa pronta, muita comida congelada, enfim, pra facilitar a rotina do dia a dia, quando eu morava só. Quando eu casei, o meu marido gosta muito dessa parte e ela acabou se responsabilizando pela cozinha. E desde que minhas filhas nasceram e a gente entrou naquela fase da introdução alimentar, a cozinha ela ganhou um outro valor para mim. Principalmente quando eu trabalhava em jornada integral, era o momento que eu tinha de produzir os lanchinhos das minhas filhas, que vieram ali de uma rotina alimentar muito voltada para sem sal, sem açúcar, que gerava um trabalho, né? Que fazia com que eu pudesse me conectar com elas. Porque eu sabia que quando elas estivessem na escola, comendo aquele lanche, né? Elas estariam com um pedacinho do meu cuidado. E a gente se culpa tanto de precisar dessa rotina corrida, que às vezes vão ser esses pequenos momentos que vão trazer essa conexão, né? Verdade. E a gente ter com quem dividir isso torna a jornada mais leve, permite
que a gente veja que outras pessoas estão passando por aquilo que você também está passando. E às vezes uma palavra faz com que o seu dia mude, né? Exato. Uma força, um apoio que uma dá pra outra. E a cozinha, vou falar como nutricionista, porque também, né, não dá pra separar muito. A cozinha, ela é um ambiente realmente que eu falo pra todo mundo ir, e principalmente levar as crianças. Por exemplo, quanto menorzinho você já conseguir levar o seu filho ali no sacolão, no supermercado, no açougue, mostrar mesmo a fruta, um exemplo de fruta, a fruta in natura, melhor é, porque isso vai gerando conexão, eles vão conhecendo, e dá pra fazer muito lúdico. Olha o abacaxi como é que é, ele espeta. Que fruta é essa? E assim, é muito importante porque isso, como é que pode dizer? Isso melhora a aceitação das crianças quando for fazer a introdução alimentar também. Bom, e agora nós vamos para o nosso momento de dinâmica, tá? E a produção liberou aqui uma cola básica. Nosso primeiro quadro, Mãe na Linha. Bom, Deise, nosso quadro Mãe na Linha, Tô com medo. a ideia é trazer duas situações, assim, que são polêmicas, e você vai dizer como você lida com isso, tá? É aquilo que você falou, assim, maternidade cheia de pitacos, cheia das coisas, cheia de dificuldades. Então, eu vou te falar uma situação, você me dá aí como seria pra você. Primeira situação, seu filho começa a gritar no mercado porque quer um doce, e você está com uma sacola cheia e zero paciência. O que você faz? Gente, nossa senhora, eu faria o seguinte, eu geralmente faço isso. Eu primeiro repreendo ali, né? Falo, o que é isso? Primeiro eu faço uma cara assim, tipo, como assim? O que você tá fazendo comigo? Explico pra ele, tento explicar a situação, que eu sou dessa, mãe Nutella. Tento explicar, entender por que ele tá chorando, mas vou sair e vou deixar ele ali. Assim, vou andar ali alguns metros, obviamente ficar observando, mas eu não vou pegar igual um saco de batata, não vou fazer isso. Então, assim, eu vou tentar explicar, reforçar pra ele parar de chorar, que não tem necessidade daquele choro naquele momento, que é birra, né? E vou simplesmente virar as costas e deixar ele dando o show dele. E vou andar e, né, pronto. Isso é muito polêmico, né? É muito. Porque existem várias vertentes de estudo, né? Essa vem sendo a nossa linha lá em casa também, agora que elas iniciaram essa fase horrenda de cai no chão e se joga. Lá em casa elas são bem estratégicas, elas se jogam normalmente no tapete ou no tatame, assim, chão. E juntas, né? Não é junta, elas aguardam, né? Porque elas precisam do momento, né? Ah, entendi. E principalmente uma delas, a Cecília, ela é bem da Globo, assim, né? Ela faz uma queda cenográfica, é todo um projeto, né? Mas que você explica, mas você dá um momento pra criança. Eu sempre falo com as meninas assim, se vocês querem ficar aí, podem ficar, né? Acho que você tem que permitir que a criança tenha aquele momento de consciência, né? E quando você se afasta, ele percebe, porque é mesmo um momento de autorregulagem, né? Igual a terapeuta estava falando, que às vezes quando você não dá tanta atenção para um fato que não demanda tanta atenção, vai perder a graça. Então ele vai ver, né, elas vão ver ali que elas não são o centro, que você já explicou, que não tem necessidade daquilo, e que a vida continua, não está girando a órbita, né, em torno deles. Então, porque não gira, né? Não gira, exatamente. Pode ser que até naquele momento ali você faça, mas a gente sabe que lá fora ninguém mais faz, ninguém né? vai fazer. Então, essa seria a minha reação, explicar. Eu se sei que eu sairia andando. Mas eu tenho amigas que, obviamente, que às vezes, sei lá, queria conversar muito mais, ter muito mais paciência, né? E às vezes passar a mão na cabeça, e às vezes até mesmo comprar o doce. Mas eu sou mais assim, eu tento a educação positiva com a educação que eu recebi, então eu tento ter esse... Eu penso muito uma coisa sobre essa questão de educação, que a gente não pode esquecer que educação positiva não é educação permissiva. Isso é verdade. E eu acho que hoje muito se confunde sobre... Eu sou super a favor da educação positiva, eu acho que a educação positiva trouxe para a nossa geração alguns conhecimentos que os nossos pais não tinham. Em relação à questão do bater, em relação à questão do punir, né? Daquela punição física ali, que hoje a gente consegue de uma maneira... E assim, não tô aqui julgando, tá, os pais que fizeram ou que fazem, cada um faz da maneira como acha, né, viável, mas eu acho que a gente teve acesso a uma informação que os nossos pais, não tiveram. Os nossos avós não tiveram, né?
mas eu acho que você ser positivo com a criança, você conversar com a criança, você permitir que aquela criança entenda o porquê que você está fazendo aquilo, Isso. não faz com que essa educação seja Permissiva. E eu brinco outra coisa, a educação positiva é só para criança. Para a mãe e para o pai é extremamente negativa. Porque a gente tem que fazer um trabalho mental para conseguir executar essa educação positiva, que é assim. Porque gera um certo gasto de energia para explicar. Porque se fosse na minha época, minha mãe ia olhar para mim, pegar um chinelo. A minha mãe me falava. Só de olhar, eu pensava assim, vou apanhar em casa. Mesmo se eu levantar neste momento, quando chegar em casa, apanharei. Exatamente. Mas hoje a gente tem esse gasto, né? De explicar, não sei o quê. Mas é a linha que eu sigo. Só bem Nutella. Vamos para a próxima aqui, frase. Vamos lá. Você está em casa com febre, cólica e mais acumulados ali do dia a dia, da rotina, e ele quer brincar de super-herói. Nossa. Qual a sua reação? Nossa, eu falaria assim, filho, vamos brincar de quebra-cabeça de super-herói? Tentaria dar alguma atividade que não demandasse fisicamente meu ali, já que eu estou doente, né, igual tá no exemplo, mas que ele ficasse ali por perto, eu mudaria a dinâmica. Tentaria oferecer... Redirecionaria ali, né? Tentaria oferecer algo que ele ficasse mais quietinho. Eu acho que redirecionar é uma coisa muito importante, né? Que às vezes no primeiro momento eles se revoltam ali, né? Vai ter um show, mas depois eles acabam vindo, né? Fala assim, ou é isso, ou não é, nada. Ou vai ser brincar quietinho aqui, descrever, colorir, que ele tá nessa fase, né? Quebra-cabeça, monta, ou não vai ter brincadeira nenhuma. A educação positiva sempre manda escolher. E eu acho que falta, às vezes, a gente olhar, eu não estou deixando de dar atenção pro meu filho, eu não estou deixando de ter um momento de qualidade com ele, mas eu estou ensinando a ele que naquele momento eu também mereço. Nos meus atendimentos, eu sempre às vezes pergunto assim, pra você qual que é a pessoa mais importante? E aí, gente, as mulheres, 100% mulher, né, falam o nome de todo mundo, principalmente dos filhos, a ordem é mais ou menos assim, os filhos, o marido, aí a família, a mãe, o pai, mas nunca falam ela própria. Tipo assim, qual é a pessoa mais importante da sua vida? Gente, a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você, sabe? Pra mim tem que ser eu, pra você... Porque sem a gente, o resto não vai existir. E a gente esquece disso, porque a gente tem que cuidar da pessoa mais importante pra gente conseguir cuidar de todos os outros. E a gente esquece disso todo dia. E por isso tem que ser um exercício, gente, diário. Tipo assim, eu sou muito importante, eu mereço, eu me cuido. Né? Hoje não deu, por exemplo, não consegui fazer meu cabelo, minha unha, mas pelo menos vou passar um creme. Alguma coisa que você consiga fazer em casa, mas que você tenha... Que você se sinta ser parte da sua própria existência. Porque a gente passa a ser um ser tão importante na existência dos demais que a gente se esquece da nossa, né? Exatamente. E, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de pedir a Daisy para deixar um conselho para as nossas mamães. Ai, gente, o conselho que eu deixo para vocês que estão aí nos vendo, assistindo, é o seguinte: toda fase, tudo é fase dentro da maternidade, vai passar, tá? E aproveite cada minuto, cada segundinho ali, porque passa, a gente vai sentir saudade, não se cobre tanto, dê o melhor de si. E eu tenho certeza que se ninguém te falou isso, você é uma excelente mãe, tá fazendo um excelente trabalho. E parabéns pela maternidade. E foi um prazer, Nali. Foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer essa nossa conexão. E reforçando o que a Daisy disse, não esqueça que atrás de toda criação, de todo filho, tem uma pessoa que precisa de cuidados, tá? E que precisa olhar para si como mulher, como profissional e como ser humano. Então, ache momentos para si. Eu, assim, não estou aqui para endeusar esses momentos. Eu sei que às vezes a gente vai ter uma pausa de 2 minutos para tomar um café. Mas sente e tome aquele seu café. Pense nos seus próprios projetos, nos seus próprios empreendimentos. Afinal de contas, para que aquela jornada seja leve para o seu filho, você também tem que estar com condição
de estar ali por ele. Esse nosso episódio foi um spoiler do que a gente tem aí para a segunda temporada. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de se inscrever nas nossas redes sociais do Instagram, seguir tanto a mim quanto a Daisy, que traz um conteúdo muito rico sobre nutrição, que também agrega para a vida da nossa família e para a nossa saúde pessoal. De ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo com outras mães. Vem com a gente no Conversa de Mãe.